2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Assentem-se, meus irmãos. Hoje é o segundo sermão de uma pequena série sobre as doutrinas da graça. Aquele acróstico em inglês, TULIP, cujas letras apontam para uma das 5 grandes doutrinas ligadas à salvação. A primeira delas, tratada na última semana, total depravação ou depravação total, mostrando o pecado, sua gravidade e as impossibilidades que ele provoca em todos os homens. A escravidão em que nós, naturalmente, sem a graça de Deus, nos encontramos. O estado de queda, de perdição eterna, a qual fomos levados pela desobediência de nossos pais, Adão, Eva, e a nossa própria desobediência. A segunda doutrina desta série é a doutrina da eleição incondicional. Havendo uma lógica muito bem definida entre as partes que constituem esse acróstico e essa série de doutrinas, e que passa agora também pela ação divina de redimir pecadores. Se nós temos uma percepção clara do que é a doutrina do pecado e a doutrina da depravação total, não nos será difícil compreender a doutrina da eleição incondicional. Se nós compreendermos a malignidade do pecado, nós não teremos dificuldade de compreender a grandeza da graça de Deus, a manifestação da bondade e do amor de Deus por seu povo. E é nessa linha que nós vamos seguir, não nos esquecendo da malignidade do pecado. Vamos tratar da eleição, da doutrina da eleição. Meus irmãos, nós somos informados no capítulo 17 de Atos, que Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo chegaram à cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária, um importante centro comercial do império, e que estava em grande desenvolvimento. Uma cidade localizada estrategicamente, e que por causa da sua localização, por causa do seu porto, por causa do seu comércio, por causa de sua lealdade ao imperador, foi tornada a capital da província e sede do procônsul, que era o representante do imperador nas regiões do Império Romano. Essas condições davam à cidade de Tessalônica uma certa autonomia. Tinha, por exemplo, um governo próprio, cabendo-lhe apenas recolher devidamente os impostos e manter a ordem em favor do imperador de Roma. O trabalho do governo local era apenas manter a lealdade ao imperador.
E o capítulo 17, ele aponta a segunda viagem de Paulo. Agora ele está na companhia de outros irmãos. Ele não está mais com Barnabé, com quem havia tido um problema por causa de João Marcos, exigindo que Paulo partisse para um lado com Silas e Barnabé partisse para outro lado com João Marcos. Houve um litígio entre eles. No caminho da viagem, ou durante a viagem, Paulo encontra-se chegando ali à região da Galácia com um jovem chamado Timóteo e o convida para participar do grupo. Então agora é um trio, Paulo, Silas e Timóteo. E eles precisam viajar, visitar as igrejas, encorajá-las, ajudar os irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades. E basicamente, conforme Atos 17 nos diz, Paulo utilizava as sinagogas como a base do seu trabalho. Sendo um judeu, o primeiro grupo ao qual ele se dirigia eram judeus. E visitava as suas sinagogas. E a Escritura nos diz que Paulo chegou a Tessalônica e procurou a sinagoga local. E ali ele disputou, no sentido de expôs a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, durante 3 semanas. Expôs durante 3 semanas o Evangelho. E isso fez com que muitos judeus e gregos tementes a Deus e mulheres da alta posição aderissem à mensagem de Paulo, aderissem ao Evangelho. Só que à medida que essas pessoas aderiam à mensagem de Paulo, os judeus que não aderiam começaram a ter inveja, começaram a ter ciúmes. E isso gerou um tumulto na cidade. Certos homens perversos, dentre os desocupados, foram contratados para tumultuar a cidade, acusando-os de traírem o imperador, porque estavam anunciando que havia outro rei. Agora você pense comigo, essa cidade é uma cidade que tem autonomia de governo local. Para manter essa autonomia, bastava manter lealdade ao imperador. À medida que surge um grupo anunciando uma mensagem que se opõe ao governo deste imperador, obviamente que os olhares de Roma para Tessalônica seriam olhares de preocupação, o que poderia criar o ambiente próprio para a perda da autonomia, o que não seria bom para a cidade, o que não seria bom para o procônsul, não seria bom para ninguém. Então veja a estratégia desses judeus: vamos provocar um tumulto dizendo que eles estão apregoando a existência de um outro rei, porque isso vai de algum modo incitar a multidão, incitar a população a uma ação contra esses pregadores. E, meus irmãos, essa agitação causou bastante sofrimento aos irmãos, em específico a um certo Jason, que ao que tudo indica morava ao lado da sinagoga, na casa ao lado da sinagoga, e que por isso ocupava uma importante e alta função entre os judeus, e que na acusação deles havia dado cobertura a Paulo, Silas e também a Timóteo. Esse homem é exposto publicamente e precisa pagar fiança para obter soltura. Mas, meus irmãos, é impressionante como é que Deus age, porque apesar de toda a luta enfrentada por aqueles irmãos, o Evangelho estava florescendo ali. A mensagem do Evangelho estava florescendo. A igreja estava se desenvolvendo. Essas circunstâncias não eram impeditivas. Deus estava glorificando o seu nome. Cristo estava sendo anunciado. A igreja estava florescendo. Era uma igreja, de acordo com a primeira carta, operante, uma igreja esforçada, uma igreja perseverante. Eram encontradas ali virtudes como a fé, como a esperança, como o amor. Eles eram vistos pelos irmãos de regiões como a Macedônia e a Caia como exemplos a serem seguidos. As notícias do bom testemunho da igreja de Tessalônica haviam se espalhado. E não eram poucos que louvavam a Deus pela existência da igreja de Tessalônica. Mas, meus irmãos, me parece que entre a primeira e a segunda cartas, alguns problemas começaram a surgir ali. E isso exigiu de Paulo, assim que chegou a Corinto, na companhia de Silvano e de
Timóteo, e escrever-lhes uma outra carta, que é a segunda carta, que é a carta que nós estamos considerando aqui nessa manhã. E o objetivo era encorajá-los e corrigir alguns problemas de fanatismo relacionados ao ensino da segunda vinda de Jesus. Ali parece ter havido pessoas que, pelo inadequado ensino, haviam vendido seus bens, vejam isso, fugido para os montes para aguardar a volta de Jesus. Isso mesmo. O fanatismo era tão intenso, e Paulo vai tratar de certo modo disso, que as pessoas venderam seus bens e fugiram para os montes, porque eles acreditavam que Jesus estava prestes a voltar. E aí você sabe, se nós estamos aqui é porque ele não voltou. E isso começou a criar problemas para aqueles que estavam nos montes, que deveriam olhar para os que haviam ficado lá embaixo como menos espirituais, né? Porque é sempre assim. Os espirituais sempre olham para os outros como não espirituais. Então os que estavam no monte deviam olhar para os pobres coitados que haviam ficado lá embaixo, que não haviam subido, porque não acreditavam na vinda de Jesus. Mas o tempo foi passando e os recursos foram acabando. E eles começaram a ter problema com comida. E aí sabe o que eles começaram a fazer? Pedir que os que estavam lá embaixo para mandar comida para eles, enquanto eles aguardavam a vinda de Jesus. E aí Paulo é pontual, Paulo é direto, Paulo não mede palavras. Quem não trabalha não come. Quem não trabalha não coma. Manda essa gente descer. Mande esses fanáticos descerem. Que eles aguardem aqui embaixo conosco. Quem não trabalha que também não coma. Então vocês não têm que mandar comida para ninguém. Eu gosto de Paulo. A passagem, meus irmãos, lida nesta manhã, ela se acha exatamente no contexto em que Paulo trata da segunda vinda do Senhor, da apostasia do povo, do surgimento do homem do pecado, da sedução mentirosa que arrastaria pessoas. Ela foi ali posta para mostrar que, apesar das pessoas seguirem naturalmente uma trajetória que as leva para o abismo, por causa do pecado, por causa da depravação, Deus, de um modo milagroso, preserva o seu povo, concedendo-lhe as bênçãos suficientes para serem preservados santos. E para isso, meus irmãos, o apóstolo colocou novamente diante de seus olhos o amor de Deus por eles. Essa é a razão para que fossem chamados de irmãos amados pelo Senhor. É isso que diz o texto. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Eles eram motivos de gratidão para Paulo. Motivo de gratidão. Como que buscando, meus irmãos, dar-lhes suficiente conforto, Paulo recorda a eleição deste povo, acompanhada dos desdobramentos, e desejando com isso confortar os irmãos, talvez alvoroçados pelos ensinos equivocados que estavam presentes ali no meio da congregação. E essa maneira, meus irmãos, de Paulo seguir, segue um padrão dentro do Novo Testamento. É muito interessante perceber que onde a doutrina da eleição é tratada, meus irmãos, sempre, repito, sempre se busca oferecer ao povo de Deus consolo diante das hostilidades. Sempre. É sempre no contexto de lutas. É sempre no contexto de hostilidades. É sempre no contexto da perseguição que a doutrina da eleição é apresentada. Com que propósito? Consolar este povo, ajudar este povo, encorajar este povo. Essa doutrina, portanto, meus irmãos, não era motivo de desavenças entre os primeiros cristãos. Eles não haviam transformado a eleição em um tema para debate teológico realizado por especialistas da religião, não. A eleição era e é fonte de consolo à igreja de Jesus. A doutrina da eleição, meus irmãos, aponta para o plano eterno e soberano de Deus, segundo o qual ele escolheu pecadores que de outra forma estariam eternamente perdidos. E por que estariam eternamente perdidos? Se você lembra o que é depravação total, você vai entender. A doutrina da depravação total, que mostra a condição do homem diante de Deus,
Mostra também que não há nele qualquer qualificação para resolver o seu problema. Ele por si só não consegue resolver o problema do seu pecado. Se o homem pudesse resolver por si só o problema do seu pecado, Deus não precisaria enviar Jesus. Se fosse pela lei, se fosse pelas ordenanças, se fosse pelos sacrifícios do Antigo Testamento, não haveria necessidade de Deus agir com tamanha gravidade para resolver o problema do pecado. Se eu e você pudéssemos por nós mesmos resolver o problema do pecado, não haveria necessidade de Cristo morrer. E talvez o grande problema da doutrina da eleição é a dificuldade que muitos de nós enfrentamos, e nós precisamos ser muito respeitosos com aqueles irmãos que têm dificuldade para entender a doutrina da eleição. Eu já estive desse lado também, e é difícil. É ter que lidar com a eleição de Deus e o nosso livre-arbítrio, né? O grande problema é esse, suposto livre-arbítrio. Doutrina do livre-arbítrio é aquela doutrina que vai afirmar que nós temos o poder de escolha para a nossa salvação. Essa é a doutrina. Que nós temos o poder de escolha para a salvação. Que o nosso livre-arbítrio, ele não foi alcançado, atingido pelo pecado, e eu posso escolher Jesus. A pergunta muito respeitosa que eu faço àqueles que acreditam dessa maneira é simples. Você ama Jesus? Acredito que, sendo você um cristão, você vai dizer: sim, eu amo. Você odeia o pecado? Se você é uma pessoa que compreende o que é o pecado e compreende o que é Jesus, você vai responder: sim, eu odeio o pecado. Você gosta de pecar, sabendo que isso ofende a Jesus? Certamente você, como um cristão, vai dizer para mim: eu não gosto de pecar porque ofende a Jesus. A pergunta então é: se você tem livre-arbítrio, por que não para de pecar? Já que você está fazendo uma coisa que você não gosta, já que você está fazendo uma coisa que ofende a Jesus, por que você não para de pecar? Pelo seu livre-arbítrio você deve conseguir. A pergunta é: você consegue? Que livre-arbítrio é esse? Que você não consegue parar de pecar para agradar o seu Senhor. Isso mostra que a doutrina do livre-arbítrio é um blefe. O que não significa que nós tenhamos arbítrio, porque temos. Arbítrio, vontade nós temos. Mas daí a dizer que ela é livre, isso não é. Porque a Escritura é clara em afirmar que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Você comete pecado? Como é que você pode ser livre se a Bíblia diz que você é escravo? A doutrina da eleição aponta para o plano eterno e soberano de Deus, segundo a qual Ele escolheu pecadores que de outra forma, se não fosse por esse meio, estariam eternamente perdidos. O pecado nos encerraria todos no inferno. E Deus seria justo se me deixasse padecer no mais profundo inferno. Deus seria justo com você se Ele te jogasse no mais profundo inferno, porque é isso que você merece e é isso que eu mereço. Ele seria justo, sim, seria plenamente justo. Mas o que é que Deus faz? Deus, em sua livre vontade, aí sim, quem é que tem livre vontade? É Deus. Deus é livre. Deus, em sua livre vontade, que é justo em todas as suas decisões, e que a mente humana não é capaz de contê-las ou explicá-las, escolheu pessoas desde a eternidade para a salvação, mediante a obra do Espírito, chamando-as por meio do Evangelho, com vistas a tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é a doutrina da eleição. O problema, meus irmãos, é que como nós, homens, sempre queremos buscar o conhecimento de modo a conseguirmos
conter todas as coisas, a gente quer ter o domínio sobre todo o conhecimento, o que é algo bem próximo daquilo que foi proposto a Adão e Eva, né? Não foi isso? Concessão de conhecimento? A história se encarregou de colocar, e isso é triste, mas a história se encarregou de colocar a doutrina sobre a mesa gelada, dissecando-a, não para glorificar a Deus, mas para produzir debates infindáveis, que fizeram mais mal do que bem. E eu me refiro aos termos que na história foram estabelecidos como condicional e incondicional. Eleição condicional, eleição incondicional. O que significa isso? Os que pensam na categoria da eleição condicional, acredita, cito agora, abro aspas, e cito o que foi escrito por um teólogo, ou por um grupo de teólogos, sobre o que nós estamos falando. Acreditam que Deus previa que elas perseverariam na fé, conversão, santidade, piedade até o fim. Condições e causas previamente requeridas e previstas como cumpridas naqueles que serão eleitos. Agora ouça, nem toda eleição para a salvação é imutável. Vou repetir, nem toda a eleição para a salvação é imutável. Isso quem está dizendo é quem acredita na eleição condicional. Alguns dos eleitos podem se perder. E de fato se perdem eternamente. Não obstante qualquer decreto de Deus. Irmãos, olha a gravidade disso aqui. Isso aqui eu tirei dos documentos da chamada remonstrância. Você sabe o que é isso? O documento original estabelecido pelos arminianos na luta contra o calvinismo no século XVII. É isso que eles escreveram. A despeito de ser o decreto de Deus, pode não se cumprir. Irmãos, que loucura! Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus das Escrituras? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Não, não é. Não é o Deus diante do qual nós estamos aqui agora. Não, não é. Porque o Deus diante do qual nós estamos aqui agora é grandioso, é pleno de poder, é pleno de autoridade, é soberano, é gracioso, é misericordioso, é justo, é compassivo, é amoroso, é perdoador. Não é o Deus das Escrituras esse Deus aqui, descrito por eles. O Deus das Escrituras é outro. É outro. Mas, meus irmãos, já os que pensam na categoria da eleição incondicional, acredita que os eleitos estão designados de forma particular e imutável, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído, porque foi Deus que estabeleceu, foi Deus que decretou. Deus não apenas designou os eleitos para a glória, de acordo com o propósito eterno e espontâneo de sua vontade. E agora vem um ponto importante. Ele também pré-ordenou os meios pelos quais o seu propósito será efetivado. Então Deus não apenas escolheu pessoas, mas Ele também determinou a maneira como essas pessoas serão alcançadas. Obrigado, Mateus. A maneira como essas pessoas serão alcançadas. Então não somente são as pessoas, mas os meios pelos quais essas pessoas serão alcançadas. Mas o que diz as Escrituras? Porque até agora nós não olhamos o que o texto diz. E o texto é simples. Para uma leitura muito simples. A primeira pergunta que faço é: quem é o agente e o paciente da salvação? O texto diz, veja, acompanha comigo no verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Quem é o agente da ação? Deus. Quem é o paciente da ação? Aqueles que aqui são designados pelo pronome os. Os crentes. Os crentes de Tessalônica. A igreja de Tessalônica. E aí observe, meus irmãos, porque Deus aqui nos é apresentado como agente da salvação e não como reagente. Deus é agente da salvação e não reagente. Por que isso é importante? Porque na perspectiva da eleição condicional, em que o homem toma a decisão, Deus é reagente, porque Ele reage a uma ação humana, porque se não houver essa ação humana, Deus não vai agir.
Então ele é reagente. Aqui na Escritura, Deus é agente. Quem age é Deus. O paciente somos nós. Nós reagimos às ações divinas e não o contrário. Mas não é isso? Aqueles que acreditam na eleição condicionada à fé das pessoas, que as pessoas vão ter fé por elas mesmas, vai reagir à fé. E não à toa que eu já ouvi barbaridades do tipo, olha, Deus está torcendo para você crer. Deus está lá do céu torcendo para você crer. Que baboseira, Deus está torcendo, Deus é impotente. Não! Ele age, e ele age com poder, ele age com graça. Olha para a gente. Olha para a gente. Eu não sei você, mas eu tenho plena consciência de que se eu estou aqui é graça, não foi por mim. Porque se dependesse de mim, meus irmãos, o último lugar que eu gostaria de estar era aqui. E muito menos num púlpito. Muito menos num púlpito. Porque o pecado, ele age poderosamente em nós e nos escraviza para fazer aquilo que é detestável a Deus. Mas se nós estamos aqui é porque há graça abundante. Deus é o agente da nossa salvação e nós somos os pacientes. Nós recebemos os benefícios. Nós recebemos os benefícios. Mas há uma outra pergunta que precisa ser respondida. Quando que essa eleição foi estabelecida? Quando? O texto diz, desde o princípio. Opa, você estava lá para entrar em conversa com Deus, para dialogar e estabelecer padrões da aliança que estaria sendo recebida? Ou Deus simplesmente lá na eternidade, quando você não era nada e nem eu, decidiu que nós fôssemos salvos? Bom, eu não acredito em reencarnação. Então, por conta disso, obviamente, nenhuma essência minha estava lá. Eu não sentei com Deus para dialogar com Ele e dizer, Senhor, vamos aqui colocar na mesa, as cartas na mesa e vamos definir essas relações pactuais que nós vamos estabelecer, o Senhor conosco ou nós mesmos com o Senhor. Isso não aconteceu. A Bíblia diz que foi desde o princípio, que é uma alusão à eternidade. A palavra princípio é utilizada assim. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Desde o princípio Ele, Deus, escolheu. Eu não estava lá. Mas Ele pensou em nós lá. Nos eleitos. Então se Deus é o agente, nós reagente, o tempo dessa eleição foi a eternidade. Paulo vai explicar isso em outro lugar, dizendo no caso de Jacó e Esaú, não é? Falando da eleição de Jacó e não de Esaú, dizendo que os meninos não eram nem nascidos quando Deus estabeleceu esta verdade com relação a ambos. Mas sabe o que é mais impressionante aqui? Escolheu para quê? Para serem salvos. Olha que clareza do texto. A pergunta é simples. Quem escolhe algo ou alguém para alguma coisa. Ele nos escolheu para a salvação. Ele não nos escolheu para criar a possibilidade da salvação. Ele nos escolheu para a salvação. Então há uma escolha para a salvação. O texto está dizendo, não sou eu. Basta uma leitura mínima. O texto diz, Ele os escolheu para serem salvos. Se eu vou fazer uma escolha aqui agora para que alguém me ajude a fazer alguma coisa, fica claro que esse alguém vai fazer alguma coisa comigo. Quando um treinador de futebol seleciona jogadores para jogarem numa seleção, por exemplo, ele seleciona, ele convida, e ponto. Se eu vou à feira e seleciono laranjas, eu vejo as que eu quero. Nós temos liberdade para fazer isso e Deus não teria? É claro que Deus teria, e não apenas teria, Ele de fato fez. Ele de fato fez. Então observe, Deus escolheu gente para salvação. É isso que está aqui no texto. O texto diz, desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos. Está claro, é límpido. Deus faz isso. Mas há duas acusações
que normalmente nós recebemos, nós que eu digo, aqueles que creem na doutrina da eleição, por parte daqueles que não creem na doutrina da eleição incondicional. E você vai, de algum modo, compactuar comigo, porque provavelmente você já deve ter ouvido isso. A primeira diz assim: então, se eu sou um eleito, eu posso viver de qualquer maneira, posso pecar à vontade, porque no final o que vai acontecer? Eu vou ser salvo mesmo. Você já ouviu isso? Tenho certeza que você já ouviu. Eu também já ouvi, olha, foram muitas as vezes. Quando essas pessoas fazem essa pergunta, elas ignoram o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, agora ouçam, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Quem disse para você isso, ignora isso. Ninguém é salvo para viver de qualquer modo. Ninguém é salvo para obter álibis, para pecar a partir da doutrina da eleição. Não, você é salvo mediante a obra santificadora. Vou repetir, obra santificadora do Espírito e fé na verdade. É para ser santo. É para viver de um modo que honra a Deus. Crer na verdade, porque é fé na verdade. Quando essas pessoas fazem esse tipo de acusação, e a gente já ouviu isso muitas vezes, elas ignoram o ensino bíblico, elas não se dão ao trabalho de ler o que o texto está dizendo. E o texto está dizendo que o meio pelo qual Deus salva é mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. De modo que se alguém não está caminhando pela fé cristã, pela jornada da fé cristã em vereda de santidade, aí sim, questione a sua eleição. Porque se você não é santo, se eu não sou santo, alguma coisa está errada e possivelmente nós estamos nos enganando, porque o santo, o indivíduo que é santificado, ele o é por causa do amor eletivo de Deus. Então não tem essa história de que eu posso viver de qualquer maneira, que eu posso pecar à vontade, porque no final eu vou ser salvo. Mentira! Não é isso que o texto diz, não é isso que a Escritura diz, não é isso que a palavra diz. Ele diz que isso se dá mediante a obra santificadora do Espírito. A santidade é sinal dos eleitos. A fé na verdade é sinal dos eleitos. Sabe qual é a outra acusação que eles fazem? Se Deus elegeu pecadores aí para salvação, a gente não precisa pregar o Evangelho. Por quê? Eles vão ser salvos de qualquer jeito. Meus irmãos, é o mesmo problema. As pessoas não se dão ao trabalho de ler o texto bíblico. Olha o que diz, verso 14. Ele os chamou para isso. Para isso o quê? Para a salvação. Para a santificação. Porque é pela palavra que nós somos santificados. Não é isso que Jesus disse? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica. Pela fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do quê? Do nosso Evangelho. Meus irmãos, quem disse para você que a doutrina da eleição é um álibi para não pregar? É ao contrário. A doutrina da eleição é a motivação para pregar, porque você sabe que Deus vai chamar para si os seus eleitos. Ele vai salvar. Com certeza Ele vai salvar. A pregação do Evangelho é o testemunho de Cristo. Então a eleição não apaga a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque o meio, lembra quando eu disse que Deus não apenas escolheu as pessoas, mas também os meios para salvar? O meio é santificação, fé na verdade e pregação do Evangelho. Lembra das perguntas de Paulo aos Romanos? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Lembram disso? Tem que pregar, tem que anunciar. Então a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho, a evangelização não é antagônico à eleição. Se alguém vê antagonismo nisso, não compreendeu o que é a doutrina da eleição, não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Ele chamou pelo Evangelho, então nós temos que pregar o Evangelho. Não sei se você sabe, mas o pai das missões modernas foi o batista William Carey. Guilherme Carey, né?
utilizam essa tradução. Ele é considerado o pai das missões modernas, século XVIII. Estamos falando ali dos anos 1700. Guilherme Carey viveu uma experiência muito interessante nessa questão da obra missionária. O coração dele era um sapateiro. E o coração dele pulsava por missões. Ele pulsava por missões. Ele queria pregar o Evangelho. E ele começou a se preparar para pregar o Evangelho na Birmânia. Ele queria ir para a Birmânia. Um inglês, batista inglês, século XVII, que queria ir para a Birmânia. Perdão, século XVIII, que queria ir para a Birmânia. Ele procurou seu pastor. Pastor de uma igreja batista particular na Inglaterra. E ao procurar o seu pastor, ele se candidata à obra missionária. E ele pede o apoio da igreja. Meus irmãos, a resposta desse pastor foi a seguinte: se Deus quiser salvar os eleitos, Ele o fará sem você e sem mim. Aquele pastor não o apoiou. Consequentemente, a sua igreja não o apoiou. Mas ele encontrou apoio. E Deus fez uma coisa extraordinária com ele, porque ele subiu no navio em direção à Birmânia. Pois houve algum problema de navegação, ele foi parar na Índia. E ele pregou, sabe durante quanto tempo? 12 anos. Para ganhar a primeira pessoa para Cristo. Você imagina? Pensa comigo. Você vai para um campo missionário, começa a pregar o Evangelho, passa a primeira semana nada, passa o primeiro mês nada, passa o primeiro ano nada, passa o segundo ano nada, o terceiro ano nada, o quarto, o quinto, Gente, pois ele esperou 12 anos para ganhar a primeira pessoa para Cristo. Na sequência ele plantou uma igreja, que existe até hoje, Nova Delhi, capital da Índia. E quando ele escreve a sua obra, inclusive já ficou disponível aqui para alguns irmãos comprarem, quando ele escreve a sua obra, ele diz que a razão para ele ter perseverado é que ele sabia que Deus tinha os seus eleitos ali. Então não me diga que a doutrina da eleição é contrária à evangelização, porque não é. Ela é o meio pelo qual Deus salva pecadores. E o texto segue dizendo assim: a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o ápice da salvação. Tomar como posse a glória do Senhor Jesus Cristo é o ápice da salvação. É a glorificação. Aí você entende por que Paulo escreveu assim, olha. E nós cantamos. E quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho. E aí ele segue. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E sabe o que é extraordinário nisso? A doutrina da predestinação, conforme Romanos 8, está vou usar aqui uma metáfora, tá? Mas está aqui num lado da eternidade. Vamos pensar assim, em relação a nós, o lado anterior, antes. Porque eternidade não tem antes nem depois, né? Eternidade é eternidade, mas é só uma metáfora para você entender. A predestinação está num ponto da eternidade. A glorificação está no outro ponto da eternidade. Porque ainda nós experimentaremos a glorificação. Ninguém aqui foi glorificado ainda. Porque ninguém aqui morreu. Eu espero. Ninguém morreu. A glorificação virá pela morte, ou pela vinda de Jesus. Mas veja como é que Paulo escreve. E aos que predestinou o passado, a estes também chamou o passado. E aos que chamou também justificou o passado. E aos que justificou também glorificou o passado. Olha, por que Paulo usa essa linguagem? Porque é certo. É real. Aqueles que foram eleitos num ponto da eternidade serão glorificados no outro ponto da eternidade. É tão certo quanto a verdade que Deus estabelece. Meus irmãos, isso não te consola, não? Entende por que eu comecei falando que a doutrina da eleição é no contexto de consolo? Meus irmãos, o mundo pode quebrar a nossa volta, tudo pode dar errado. A gente pode ser acometido das piores experiências da vida. E isso é passageiro, isso é temporário, daqui a pouco a gente está lá.
Daqui a pouquinho a gente está com Deus. Porque aquele que começou, você conhece esse versículo? Ó, aquele que começou vai concluir. Você conhece? Você conhece o versículo que diz que ele é o autor e o consumador? Você conhece? Você conhece o versículo que diz que ele é o alfa e o ômega? Você conhece o versículo que diz que ele é o princípio e o fim? Meus irmãos, Deus está lá, mas Deus também está lá. A gente está aqui para chegar lá. Isso não te consola? Isso me consola, isso me traz arrepios. Para glorificar a Deus. É perfeito. É perfeito. É perfeito. É glorioso. Por isso Paulo termina, meus irmãos, dizendo as seguintes palavras. Portanto, meus irmãos, ou seja, ele vai concluir esse argumento. Portanto, irmãos, permaneçam firmes no caminho da santidade, crendo na verdade, enfrentando as hostilidades, os sofrimentos, as perseguições. Permaneçam firmes. Meus irmãos, essa doutrina, ela planta o nosso pé no chão. Ela nos dá firmeza, porque nós sabemos que não depende de nós, mas de Deus. É Deus, unicamente Deus. Por isso que Paulo, especificamente no final do capítulo 11, ele vai dar aquele brado de louvor, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis. E a gente aqui tentando entender. O texto diz que são inescrutáveis, você não consegue acessar. E a gente aqui querendo entender. Meus irmãos, não dá a entender. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei por que Deus te escolheu. Eu sei que não havia nada em mim que me recomendasse a Deus. Eu sabia disso. Não sei você, talvez você tenha alguma carta na manga que você possa dizer: Deus, olha aqui. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas eu preciso dizer para você que também você, ainda que possa pensar diferente, não é o seu caso. Não é o nosso caso, irmãos. É Deus. Unicamente Deus, com sua graça, com seu amor, com suas perfeições. Permaneçam firmes, meus irmãos. Apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Muito interessante. Tradições, quer de viva voz, quer por carta nossa, quer pelo ensino apostólico ou pelo escrito apostólico. Porque Paulo já tinha escrito uma carta. Ele está citando a carta aqui porque essa é a segunda. Ele já tinha escrito uma primeira. Ele diz: olha para lá, olha para aquela carta, olha para o que eu disse, olha para as orientações. Permaneçam firmes. Quer de viva voz, quer por carta nossa, permaneçam firmes. Apeguem-se às tradições. Durante muito tempo, usava-se muito no contexto da igreja, uma igreja que era tradicional, outra não era tradicional. Quem não era tradicional olhava para o tradicional e dizia assim: olha, é tradicional. Lembra disso? O tradicional é como se não tivesse o Espírito de Deus, né? Mas o tradicional, originalmente, dava a ideia de exatamente de seguir a tradição dos apóstolos. Era isso que era ser um tradicional. É isso que é ser um tradicional. Isso não tem nada a ver com ordem de culto, não, gente. O tradicional é quem segue a tradição. E não é a tradição que a gente cria. Se a tradição é porque ela vem na história, porque a igreja não começou hoje, ela começou 2000 anos atrás. Então é aquela tradição, a tradição dos apóstolos. O que nós estamos lendo aqui é apostólico. Afinal, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus. Meus irmãos, a doutrina da eleição não deve trazer pavor para você. Procure amar e perceber a grandeza dessa verdade, quais os efeitos dela para as nossas vidas. Nós precisamos de Deus e é isso que a doutrina da eleição vai nos ensinar. Ela vai nos dar consolo, conforto e saber que todo sofrimento, toda luta, toda dificuldade, todas as intempéries da vida, elas vão passar. Elas vão passar, porque Deus nos escolheu para a salvação, mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade, o qual nos chamou pelo Evangelho.
para a herança da glória de Cristo. Deus é o agente da nossa salvação. Deus é aquele que opera tudo em todos para a glória do seu nome. Meus irmãos, ame a Deus por meio dessa doutrina. Glorifique a Deus por meio dessa doutrina. Confie no Senhor, que você está guardado nas mãos dele. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Deus. Amém. Amém.